Como os eleitores da sua cidade se informam, ou do seu estado, da sua região, se você é um deputado? É importantíssimo você entender isso para saber onde se comunicar. Hoje eu vou apresentar para vocês rapidamente aqui a pesquisa de hábitos de consumo de mídia nacional e vocês vão entender no contexto a importância de você ter um estudo em suas mãos. Olá, eu sou Marcelo de Giuseppe, cientista social e político e sócio aqui do Instituto IBESP, gravando hoje para você um dado, principalmente para você político, para você de comunicação também. Mas quem é de comunicação sabe, quem é de marketing sabe a importância disso. Na verdade, o político ele fica um pouquinho assim, não presta atenção nessa importância. E quando chega na época da eleição, começa a dar um desespero e correr atrás. Que são os hábitos de consumo de mídia. O que seria isso? Como as pessoas se informam na sua cidade. Ela quer saber da política, aonde que ela busca informação. Né? No estado, se você tem um cargo a mais, um cargo maior, em outro nível, se você é um deputado, alguma coisa assim, ou se você também é deputado estadual, federal, as pessoas da sua região ali, onde você mais trabalha, como elas se informam, por onde ela busca informação. Para que serve isso? Para que você faça um investimento inteligente. Não adianta nada você investir em um ramo, em uma mídia, sendo que essa mídia ninguém presta atenção. Tá? Então eu vou comentar aqui a nossa última pesquisa, todos os meses a gente faz isso, só que de vez em quando eu trago aqui para a gente dar uma atualizada nesse meio aqui para vocês entenderem. Então quando a gente chega na página 4 desse estudo, tá? Foi um estudo realizado agora no início de outubro, logo começaremos o estudo de novembro, claro que a gente vai ali dar uma olhadinha na questão do Rio de Janeiro, mas eu entrei em outros detalhes, vai ter o estudo eleitoral que as pessoas gostam muito, eu não gosto, mas eu sei que a maioria gosta, principalmente o meio de comunicação, né? Gosto ou não gosto muito. Mas na página 4, o que a gente tem aqui? Né? A gente tem ali em primeiro lugar com 51,8% as pessoas dizendo que se informam pelas redes sociais. Você gravou esse dado, está em primeiro lugar, redes sociais com 51,8%. Isso é um dado importante, mas precisa prestar atenção, porque hoje em dia as pessoas dizem que se informam sendo às vezes por besteiras, né? Então a pessoa descobre que tem um jogador com uma mulher aí e tal e acha que aquilo é informação. A gente tem que entender assim, a informação de importância onde as pessoas buscam. Então a gente tem que tomar muito cuidado porque a rede social, realmente as pessoas estão buscando muita informação por ali, conversando muito por ali, mas ao mesmo tempo ela tem que tomar um cuidado porque tem muita informação idiota que passa ali no feed dela e ela presta atenção naquilo, ela perde tempo. E o político, porque passou o dedo para cima, viu ali, teve uma impressão, então tem muita gente que viu aquilo. Por isso que quando a gente faz esse estudo, a gente faz outros testes, se você é político, a gente vai entender tua imagem, saber o que você fez, se o que você fez as pessoas sabem, se o que você postou as pessoas sabem, não adianta nada você descobrir que a pessoa ali, as pessoas se informam mais pelas redes sociais, depois a gente descobre que, tá bom, elas estão nas redes sociais, mas você não conseguiu atingir essas pessoas, tá? Em segundo lugar, a televisão com 46,3%. Aqui o comentário é ao contrário, tá? Ela está em segundo lugar, mas a gente tem que lembrar do ambiente TV. O ambiente TV é um ambiente muito complexo, onde você tem uma editoria, onde você cria uma narrativa do que vai ser colocado, onde você coloca pessoas que falam bem, pessoas bonitas, pessoas engravatadas, ou com uma mulher muito bonita também, com uma roupa muito bonita, onde ela coloca especialistas para dar opinião, e ela vai dando opinião ali, tudo isso ela pode formatar um imaginário na cabeça do eleitor. Então se uma notícia é negativa, ela pode de repente mostrar um outro lado e deixar ela mais positiva, dar uma amenizada. E tem o contrário também, ela pode pegar uma notícia que é muito positiva, colocar um mais ali e te trazer um monte de coisa negativa que vai te colocar, poxa, parece que isso é bom, mas não é nem tanto. Então eu digo da importância da TV e quem deve estar na TV, a gente vai comentar um pouquinho mais. Depois com 32,7 vem ali os portais de internet, a gente também tem que tomar cuidado, porque realmente as pessoas entram ali no terra.com.br, UOL, globo.com e vai entrando ali, tal, e vai procurando e vai colocando. Tem que lembrar que ali também tem uma editoria. As redes sociais, eu gosto muito das redes sociais,
Você tem muita gente que fala besteira? Tem, mas tem muita gente boa que dá a sua opinião ali. E o interessante das redes sociais, porque tem sempre contraponto. Você sempre tem um contraponto ali de comentários, às vezes de comentários de outros especialistas. Então é interessante que é uma arena onde muita gente discute e você pode ir por ali e falar assim, poxa, eu concordo com isso, mas tem esse detalhe, e você pode formatar uma opinião que é uma opinião mais sólida. Já portais de notícia, que tem uma editoria, tem todo um formato de imagens, onde colocar a imagem, tem toda uma ciência por trás. Depois com 12% jornal impresso, só que a gente tem que lembrar que o jornal impresso hoje, ele também está no portal, né? Então ele tem uma força, pode ter uma força dupla aí. Depois a gente tem amigos e familiares, a gente tem que lembrar de outro ponto, quanto menor a cidade, mais os amigos e familiares têm força ali para mudar a opinião das pessoas. 0,6 que não busca informação e 0,1 a rádio. A rádio é o que eu quero fazer um outro adendo em relação à rádio. Nós temos em torno de 10 mil, os dados são um pouco conflitantes, mas de 9 mil a 11 mil rádios no Brasil, espalhadas por todo o Brasil, em rincões, onde você tem editoria também, tá? Você tem uma editoria, você tem um locutor ali que ele é conhecido da sociedade, as pessoas respeitam ou não essa pessoa, então ela tem ali uma voz de autoridade. Então na rádio, no jornal, no portal de notícia e na TV você tem a autoridade, tá? Que Schopenhauer falava muito sobre isso. Tá? Quando a gente pega pelas redes sociais, onde as pessoas dizem que mais se informam, elas não têm ali, ela tem um contraponto que é interessante, mas ao mesmo tempo existe aí uma disputa muito grande por espaço entre a pessoa que está colocando um cachorrinho, vendendo alguma coisa, aliás tem muita gente vendendo muita coisa ali, muito conteúdo interessante que eu espero que seja o meu. Então a rede social a gente tem que dar uma relevada nisso. Tá? Uma coisa que as pessoas aqui não se informam, mas é um trabalho que a gente aqui no IBESP faz, quando a gente faz uma pesquisa para prefeito, uma avaliação de gestão pública, a gente avalia, a gente monta uma estratégia, não é uma estratégia de comunicação, porque a gente faz pesquisa, né, mas a gente monta uma estratégia em cima dos dados, a gente entende o quanto o governo é avaliado numa região, até quanto ele pode ser avaliado, melhorar essa avaliação, né, o que ele tem que fazer para melhorar e até o quanto ele pode chegar. E aí a gente determina ali uma distribuição de material gráfico que ele vem sendo esquecido pelo poder público, ele vem sendo esquecido pelo político, mas se você mora em casa, você vai concordar comigo. Você não tem hoje na sua caixa de correspondências, você abre e você não tem nada, lá todo dia não tem nada. Até que chega um santo dia que você abre e tem lá um material, você pega aquele material, você não joga na rua e também não joga na sua garagem, você acaba olhando. Esses 10, 15 segundos que você prestou atenção nisso é tão importante, tão impactante, e se você tiver a capacidade, aí que entra a comunicação, a estratégia de comunicação, de fazer um material que chama atenção, essa pessoa ela leva para dentro de casa e dá mais uma folheada. Isso tem um impacto muito maior, e a gente já testou isso em pesquisa, do que postagem em redes sociais. Tá? Então, pense nisso na hora de fazer. É claro que aqui o IBESP tem uma metodologia diferente. A gente vai fazer uma pesquisa na cidade, a gente faz o mapa da cidade, divide em regiões e cada região ela tem uma história ali. A gente vai mostrar, olha, essa região, o maior problema é esse, a avaliação está assim, a avaliação potencial, até onde pode chegar assado. Então, tem que melhorar isso e para fazer uma comunicação seria interessante enviar 200 panfletos ali distribuído casa a casa. Tá? Então, a gente tem aqui os hábitos de consumo de mídia do Brasil, aqui, onde eu estou contextualizando cada um, não adianta nada, porque se eu mostrar, você pegar essa pesquisa sem eu estar falando, fala assim, olha, gente, manda ver nas redes sociais aí. Não, já estou te colocando. Cuidado, é uma ótima fonte de comunicação, mas ela tem muitas limitações. A televisão ela tem uma grande limitação, que é a questão de você conseguir estar na televisão, portal de notícia mesmo, e depois jornal impresso, os outros. E não se esqueça, não aparece aqui porque as pessoas não veem como consumo de mídia o panfleto na casa, um jornalzinho do partido, um jornalzinho do governo. Tá? Eles não veem isso, mas eu estou te dizendo que potencialmente é muito bom. Na página 5 a gente tem um comparativo que vem desde setembro de 2023, veja só, né? A gente já está passando de 2 anos aqui medindo isso, então a gente percebe que a TV esteve sempre lá em cima, né? E a gente vem vendo a rede social crescendo, e a gente põe aqui os portais de notícias, a gente põe
os 3 primeiros aqui, até para não poluir a página e você ter mais capacidade de leitura. Primeiro, né, a gente percebe que os portais eles vêm tendo um crescimento interessante. Tá? Hoje ele já teve lá embaixo com 24,5, hoje está com 32,7. A gente percebeu que a TV teve uma queda de um mês para o outro, porque a gente faz isso todo mês, como eu disse, mas se a gente pegar uma linha ali, está sempre ali em torno de 50%. E a gente percebe que a rede social ela vem crescendo com as limitações que eu te falei anteriormente, que é importante você prestar atenção nisso. Ou seja, eu quero fazer comunicação do meu governo ou do meu mandato, ou eu quero me candidatar. A eleição 2026 está aí. O que eu faço? Primeiro, eu preciso ter uma pesquisa. Eu preciso entender quem são as lideranças do bairro, quem são os melhores vereadores da cidade, quem são os melhores políticos da cidade, quem são os melhores políticos da minha região, daquela região, e aí eu vou entender como as pessoas se informam, que é o que nós estamos falando hoje aqui, e depois disso montar um planejamento de distribuição de material ou também de investimento. Vou investir tanto em redes sociais, eu preciso ter uma assessoria de imprensa para conseguir falar na TV regional, porque a TV regional ela tem muito reconhecimento, e aí a gente tem um outro aprofundamento que a gente pode fazer, que é o seguinte, ok, na minha região tem 5 TVs, quais TVs que eu tenho que priorizar e tentar ter uma pauta, porque às vezes eu vou estar numa TV que não tem audiência, então é melhor eu não fazer. Quando a gente vai entender quais regiões do Brasil se informam mais por TV, tá? A região que mais se informa por TV é a região sul. 50,6% da região sul diz que se informa por TV. E aqui é só um detalhe, se você for pegar a região sul na pesquisa e der uma olhadinha, você vai falar, Marcelo, mas está passando de 100%, é porque aqui é uma resposta múltipla, tá? Então a pessoa fala, eu me informo pela TV e pelas redes sociais, pela TV e por rádio, tá? Então por isso que dá acima. Quando a gente vê por redes sociais, a região que mais se informa por redes sociais é a região norte, tá? Aqui falar um pouquinho, eu vou focar um pouquinho na região nordeste, claro, porque eu preciso entrar na questão Lula-Bolsonaro, a gente sempre fala sobre isso aqui, né? É até um assunto que eu tenho que tocar sempre. A região nordeste, que é uma região ali que é um oásis para o presidente Lula, as pessoas se informam hoje 50,5% pelas redes sociais e 45% pela TV. Então perceba, existe aqui uma máxima que as pessoas entendem que a rede social é bolsonarista. A gente já percebe que não é isso. O governo federal, você percebe abrindo lá, está fazendo muito investimento em redes sociais, mas as pessoas se informam muito lá na região do Nordeste. Qual que é o problema? Eu tenho lá um público que se informa muito pela TV. Eu tenho que lembrar que o público mais velho, a gente vai ver isso, com certeza se informa muito pela TV. O que eu tenho que fazer para que os candidatos bolsonaristas, o que eu tenho que fazer no Nordeste para começar a fazer com que as pessoas prestem mais atenção em mim? Por que não eu ter entrevistas em rádios locais? Eu dei uma entrevista na sexta-feira para a Rádio Assunção, que é uma rádio de Fortaleza, foi o programa Alô Fortaleza. Eu dei uma entrevista de 1 hora falando sobre a pesquisa, uma pesquisa nossa que foi da CPMI do INSS. Se você não viu, vai lá e dá uma olhadinha, é interessante essa pesquisa. E por que as pessoas tiveram interesse em falar comigo? E a rádio, enquanto eu falava, tinha gente que mandava pergunta, então você vê que a rádio tem audiência. Então por que os candidatos eles não fazem esse périplo, não vão andando nas rádios em todas as cidades? Olha, onde tem rádio? Eu quero dar uma entrevista por telefone. Se eu estou lá, eu faço uma visita, um podcast da região, e as pessoas não fazem isso. Acabam indo na internet, nas redes sociais, fazem um vídeo, tem lá 100 mil visualizações, e eles se esquecem que as mesmas 100 mil, eu estou falando aqui para candidatos, deputados bolsonaristas, senadores, eles se esquecem que as mesmas pessoas que assistem um programa de manhã, que tem um viés mais conservador, é aquele que vê o da hora do almoço, que vê à tarde, que vê o da noite, que vê o vídeo dele, é um mesmo público, né? Então assim, você tem que tentar, se eu quero aumentar minha base de votos, principalmente se eu tenho interesse em ter sair para senador e principalmente para um cargo executivo, governador, eu preciso aumentar minha base, não adianta eu falar sempre com os mesmos. E aqui em relação a Lula, me parece que o governo está avançando muito nas redes sociais, fazendo um investimento muito grande, investimento em dinheiro mesmo, para tentar fazer esse combate. O problema
que diferente da TV, onde você coloca uma narrativa e você sustenta nas redes sociais, você tem embate. Exemplo, o governo chega e coloca lá, olha, reduziu o desemprego para 5,6%. Aí vai chegar um monte de gente, olha, mas eu estou desempregado, eu quero arrumar emprego. Não tem, tá. Então, existe um embate. Você tem aquela... É como se você falasse, uma coisa é você dar uma palestra onde todo mundo presta atenção e uma outra que você abre palavra para a pessoa te interpelar a qualquer momento, né? A rede social é isso. Na página 7, quando a gente olha pelo microtargeting, pelo perfil, primeiro ponto, mulheres se informam mais pela TV que os homens. Mulheres votam mais em Lula que Bolsonaro. Pelas redes sociais, os homens veem muito mais, se informam muito mais pelas redes sociais que as mulheres. De novo, os homens votam mais em Bolsonaro do que Lula. Quando a gente olha por faixa etária, conforme aumenta a idade, vai aumentando o percentual de pessoas que assistem, que se informam pela TV. Exemplo, de 16 a 24 anos, 24,3% diz que se informa pela TV. Em compensação, os eleitores com 60 anos ou mais, 62,9% se informam pela TV. Os eleitores mais velhos votam em Lula. Se você não viu o perfil de voto, eu apresentei já aqui para vocês. Aliás, esse é um dado que, se você quiser, você pode, eu vou passar aqui os caminhos, mas eu posso passar já, aliás, que é importante, porque tem muita gente que começa a ver o vídeo, se interessa e para no meio. Por favor, entre no nosso canal do Telegram, tá? O nosso canal do Telegram ali é um canal, ali você entra, é só aderir o canal, você começa a receber nossas pesquisas, nossos vídeos. Ali não tem, eu não fico contando história, não fico fazendo um monte de coisa, ali é só coisa importante. Pesquisa, análise escrita e você tem ali também o vídeo. O que você pode fazer também? Entrar no canal do IBESP do WhatsApp. Também, está aqui o canal do WhatsApp. Você vai lá, entra no canal do WhatsApp, pega a mesma coisa, mesmo o conteúdo que está no Telegram, está no WhatsApp. Tá? Ou você pode também acompanhar a gente aí nas redes sociais. Mas o que eu falo para vocês é que lá eu consigo, né, nesses lugares eu vou pegando informações que a gente teve. Agora, eu acabei de colocar agora, onde a gente dividiu bolsonaristas até lulistas ali, a gente dividiu para entender as pessoas que têm Bolsa Família, né? Porque todo mundo que vota no Lula é Bolsa Família. Quem tem Bolsa Família não vota no Bolsonaro. Dá uma olhadinha lá, se você entrar no canal já está exposto lá esse chat. O contrário acontece, tá? Que quanto mais envelhece o eleitor, menos ele está nas redes, menos ele se informa nas redes sociais. Então, para você ter uma ideia, de 16 a 24 anos, 62,9% se informa pelas redes sociais. E quem está, o eleitor de 60 anos ou mais, 32,8% se informa pelas redes sociais. Então, aqui é importantíssimo, você que é político na sua cidade, no seu estado, é você entender por onde esse eleitor se informa. Eu quero fazer uma ação para falar com o eleitor 60 anos ou mais. Eu tenho que, não é só na rede social que eu vou ter um impacto pequeno aqui. Eu tenho um impacto interessante aí nos portais, eu tenho que entender isso na minha cidade para depois eu fazer um investimento. Não adianta eu fazer um investimento e depois descobrir que ninguém viu. Tá? Conforme o grau de instrução cai aqui, as pessoas com ensino fundamental, 53,9% se informa pela TV. E as pessoas com ensino superior, 46,3%. Quando a gente vê pelas redes sociais, aí a gente tem um número 37,8% se informa, quem tem ensino fundamental se informa pelas redes sociais, em compensação 59,3%, e quem tem ensino superior se informa pelas redes sociais. Tá? Então eu preciso perceber aqui. Então, de novo, né, candidatos bolsonaristas, eu fico fazendo campanha nas redes sociais, eu não estou conseguindo atingir as pessoas mais velhas, e hoje os eleitores acima de 60 anos representam 23% dos eleitores brasileiros. Quer dizer, eu não estou falando com essas pessoas. Tá? E quando essas pessoas estão, eu tenho mãe com 82 anos, recém-completos, né? O que ela vê na rede social? Você acha que ela está ali preocupada em ver política? Ela está vendo outra coisa, está vendo ponto cruz, está vendo alguma coisa de interesse dela que não é a política. Aliás, a política não é interesse de ninguém. Né? Isso é outra coisa que o político tem uma dificuldade. Ela acha que todo mundo gosta de política, que todo mundo fica o dia inteiro atrás de política. Não é assim. Quando a gente olha aqui
por dependência governamental, que você que me acompanha já sabe, que é o índice criado pelo IBESP, onde quem tem um alto IDG, um alto índice de dependência governamental, é aquela pessoa que tem Bolsa Família, não tem convênio médico, depende da educação pública. Pela TV, 42,4% se informa pela TV, e quem tem baixo IDG, que é aquela pessoa que não tem nenhuma dependência direta do governo, 43,8%. E aqui a gente percebe que nas redes sociais, quem tem mais dependência, ou seja, que tem uma renda menor, ela se informa bem menos ali que quem tem uma renda maior pelas redes sociais. Quando a gente pega aqui a escolha de voto que a gente está colocando, mas na verdade a gente fez um atlas emotivo aqui, tá? Então a gente sabe que a gente tem que, se você é político, você tem que aceitar, né? Que a gente tem dois grandes personagens na política brasileira atualmente, que a gente pode daqui, eu espero estar muito tempo vivo, mas assim, quem personagem que vai ter mais durabilidade de tempo, como tem Perón na Argentina, como teve, ainda tem Vargas aqui no Brasil, mas um pouco menos, né? Quem vai durar mais entre Lula e personagem? A gente tem que assumir esses dois. O que acontece? A gente percebe que os eleitores, muitos votam em um porque não gosta do outro, mas tem muita gente que vota porque gosta, né? Então a gente divide aqui o eleitor bolsonarista em três faixas: bolsonarista, antipetista convicto, que é aquele que vota no Bolsonaro com convicção porque não gosta mesmo do PT. A gente tem ali um antipetista volúvel, que tem ali alguma coisa contra, mas tem uma pauta interessante que acaba dando uma ligadinha ali, principalmente esse é um eleitor mais liberal, tá? Um eleitor que tem aí, liberal nos costumes, não sei o que tal. Então esse eleitor aqui tem uma aceitação da agenda mais à esquerda, tá? Mas por alguma antipatia ao petismo acaba votando em Bolsonaro. A gente tem os isentos, né, aqueles que ficam em cima do muro, nem esse nem aquele, que eu já mostrei para vocês. Se você não viu, vai dar uma olhadinha nesse vídeo que é interessante, onde eu mostro que ele representa 25%. Se você for na eleição de segundo turno de 2022, é o mesmo número de pessoas que se abstiveram, anularam o voto ou votaram em branco. É interessante isso. Então a gente tem aí um quarto da população que ela se isenta, mas a gente vai ter um quarto lá na eleição de 2026, no segundo turno, que vai se isentar mesmo, né? E assim, até eu falo sempre isso, pode ser um pouco chato, mas esse eleitor que prefere ficar em cima do muro com um olhar intelectual para depois dizer, você votou, se der certo eu falo assim, eu votei nele, se der errado eu falo, eu não votei nele. Então fica numa posição de soberba que é muito chato, não põe a chuteira, entra para o campo, toma a porrada, dá porrada, mas joga, né? Do outro lado a gente tem o eleitor lulista, a gente tem o antibolsonarista convicto, que não tem tanta raiva do Bolsonaro, que vota no Lula ali com gosto. A gente tem ali o antibolsonarista volúvel. Quem é esse cara? Ele não gosta do Bolsonaro, mas tem muita coisa da pauta dele que ele concorda. Ele é a favor de ser mais duro com o bandido e tal, é contra o aborto, tal. E tem uma pauta nacionalista, que é outra coisa que chama atenção, de soberania. Então entende hoje que o Bolsonaro é um cara nacionalista, ele é de esquerda, mas ele tem alguma coisa que liga ali ao nacionalismo, tá? Então, entendido isso, como é que se informa o bolsonarista? 69,7% se informa pelas redes sociais. Até para resumir, né, conforme vai reduzindo a convicção do voto no Bolsonaro, vai reduzindo o percentual de pessoas que se informam pelas redes sociais. Então, 69,7% do bolsonarista se informa pelas redes sociais, 59,5% do antipetista convicto pelas redes sociais, 57,7% do antipetista volúvel, e depois vem o isento com 48%. Percebe? Vai caindo. E quando a gente olha a TV, é ali sempre muito baixo, 30% de quem está do bolsonarismo ali. Então, candidato de esquerda, eu quero tentar atingir o eleitor bolsonarista com uma pauta e começar a me olhar com menos raiva e mais simpatia, eu preciso estar nas redes sociais, porque o eleitor bolsonarista e eleitores que votam em Bolsonaro por convicção ou nem tanto contra o Lula, tá mais aqui, tá? Mais nas redes sociais. Aí quando a gente vai do isento até o lulista, ele vai se informando só pela TV. Tá? Então, quando tem outro ponto, assim, aí eu falando com o bolsonarista, eu quero atingir esse cara meio isentão, tal, amigos, tem que estar na televisão. Não, e não está ele está na rede social, mas pouco. Você tem que estar na televisão. O antibolsonarista volúvel, que é aquele cara que pegou alguma birra do Bolsonaro ali, mas ele tem alguma pauta que acaba ligada, 69,1% se informa pela TV.
Tá? Se eu quero falar com esse cara, tentar mudar essa opinião, eu tenho que começar a aparecer. E aí tem um problema, isso é público e notório, a gente percebe que existe um problema entre Bolsonaro e a grande mídia, né? Isso é notório. O que acontece, assim, como que Bolsonaro vai entrar ali? Só tem uma forma dele entrar ali. Na verdade, Bolsonaro, o candidato bolsonarista, tá? Na verdade, é a televisão começar a ter alguma negatividade contra Lula e aí o eleitor ficar meio solto e falar assim, poxa, entre o que está se apresentando aí, eu tenho uma parcela que pode falar, eu concordo com a pauta de Bolsonaro, tá? Aí a gente tem ali o porque dentro desses antibolsonaristas volúveis aqui, tem muita gente que votou em Bolsonaro lá em 2022 e o cara hoje tá, não gosto mais dele, tá? Aí tem o antibolsonarista convicto, é bem um pouco difícil de convencê-lo, mas assim, ele também está na TV. E depois ali o lulista 58.2 se informa pela TV. Então a TV, como eu falei, ela tem hoje a capacidade de informar e mexer com o eleitor lulista. Eu falei na apresentação que fiz da CPMI do INSS, se a narrativa da TV dentro dessa CPMI for começar a ser contrário ao governo, ela pode afetar muito a base eleitoral do Lula, a ponto de tirar eleitor dele. Tá? Ah, mas vai destruir por tudo? Não, mas tirar uma boa parte que é volúvel hoje ali, o próprio isento começar a pegar e falar assim, poxa, eu vou me definir mais para esse candidato aqui, porque me parece que ali deu errado. Tá? Essa aqui é a pesquisa que a gente fez aqui, eu tentei correr ao máximo aqui para vocês darem uma olhada comigo. É uma pesquisa que a gente só foi possível porque a gente trabalha com a BRK. A BRK é uma parceira nossa de negócio, né? E ela está aqui para você. Se você quiser entrar em contato com ela, ela faz todo o trabalho de telefonia, de saque, cobrança, o que você precisar até. Pode fazer um marketing de comunicação interessante. É por isso que a gente conhece a BRK, porque eles têm um trabalho interessante de contact center, que fala, né? De marketing de comunicação. E, de novo, se vocês quiserem ter acesso a tudo, por favor, entre nos canais. Eu tenho uma dificuldade, na semana passada eu envio para todos os meus contatos ali por Zap, um por um eu fico enviando, e o WhatsApp fez um bloqueio contra o meu WhatsApp, e depois eles voltaram a liberar porque eles perceberam que eu não estava mandando um spam, eu estava mandando informação para contatos meus. Mesmo assim, eu recebi um aviso que eu posso a qualquer momento ser banido do WhatsApp, é um número que eu tenho há muitos e muitos anos. Então, para eu não ser banido, eu vou mandar para os jornalistas, mando e-mail, tá? E se você tem interesse, está me vendo e tiver outras pessoas, por favor, entre lá no canal do IBESP, no Telegram, chega lá, entra lá no Telegram, procura IBESP, você vai ver lá Instituto IBESP, é só entrar no canal. E a mesma coisa no WhatsApp, é só entrar no WhatsApp e procurar o IBESP ali e começar a participar, a ter ali se associar a esse canal, que é tudo gratuito, né? Informação gratuita, você pode receber informação e começar semanalmente, não é todo dia que eu ponho informação ali, mas quando tem a gente vai colocando alguns cruzamentos. Como eu falei para vocês, na sexta-feira a gente fez um cruzamento muito interessante para entender bolsonaristas, antipetistas convictos, volúveis e tal, o nível de pessoas que na mesma pesquisa, foi nessa aqui que a gente fez, agora em outubro, que falou que é beneficiário do Bolsa Família. Então a gente fez um cruzamento e aí eu coloquei esse dado. Aí eu fui questionado, eu não, né, a gente aqui no IBESP, questionado, olha, da onde que pesquisa que vocês fizeram para ter isso? Na verdade, a gente, na pesquisa tem várias perguntas, entre uma delas, para a gente criar o índice de dependência governamental, a gente pergunta se é beneficiário do Bolsa Família. Quem falou sim, depois a gente cruzou com o bolsonarista, antipetista, a gente cruzou e aí saiu um dado muito interessante, que eu não vou mostrar agora para vocês, para não trazer muito mais informação, mas que lá no IBESP, nos canais do IBESP, também na rede social, acho que já está, você pode ir lá procurar, é interessante, você vai ver lá que, acho que se eu não me engano, 64% dos eleitores lulistas se colocam ali como beneficiários do Bolsa Família, que é um número muito grande, e quando a gente olha ali, tem uma parte de antipetistas convictos ou volúveis, tem um número alto também, tá? Então, você acha que todo mundo que ninguém que vota no Bolsonaro por ser beneficiário, não é bem assim, tem uma parcela interessante, tá bom? Um grande abraço, até semana que vem.